Uma vitória para colocar o trem nos trilhos e calar algumas bocas por aí. Fala galera, saudações tricolores, tudo bem com vocês? Obviamente que tá tudo bem depois dessa grande vitória dessa quinta-feira contra o Cerro Porteño por 2-1, que garantiu a classificação do Fluminense em primeiro lugar no seu grupo, com uma rodada de antecedência. Para aqueles que fazem um discurso que tá tudo errado, porque perdeu pro São Paulo, porque tá no Z4, tá aí a resposta, o time jogando bem, o time voltando a se encontrar, como a gente vem falando ao longo do tempo, né, que os desfalques prejudicam demais e isso faz com que o time reencaixe com maior tempo. Né? E aquele técnico que sem ele não ganharíamos a Libertadores, hoje é chamado de professor Pardal. E aí a gente ouve alguns absurdos e de gente respeitável, do tipo, os jogadores estão se lesionando porque o Diniz faz improvisos. Gente, isso não existe. Se você ler um livro sobre treinamento de futebol, você vai ver que isso não existe. E aí começa a criar teorias para que tudo caia no colo do técnico Fernando Diniz. E o Fluminense jogou ontem no estilo Fernando Diniz, saindo de trás, tocando a bola, construindo a jogada, virando a bola de um lado para o outro. Inclusive, sai o gol do Marcelo, um golaço dessa maneira. E sai com o Antônio Carlos, né, fazendo um lançamento que não foi certinho no pé do Marcelo, ele passa pelo cano, o Marcelo corta para a direita e faz um tremendo gol, mais um golaço do Marcelo. Né, e vai mostrando cada vez mais que o Marcelo lateral é uma necessidade do Fluminense, por ter um Diogo Barbosa na reserva, né, porque ele funciona muito mais do meio para frente. E aí sai o gol de que maneira? Um bote errado do Marcelo, numa jogada que saída de trás, construída pelo Cerro Porteño, a bola sai do goleiro, vem de pé em pé, até que ela é esticada na direita, o Marcelo dá o bote errado, o jogador do Cerro consegue tocar na frente, né, e aí tem a disputa do Alexander com o jogador do Cerro Porteño, não houve absolutamente nada naquele lance. Se marcasse falta, não seria um absurdo, e não é um absurdo não ter marcado a falta. E aí tem vários erros de posicionamento, né, e erros de atitude. O Alexander para na jogada para reclamar e o Martinelli, que acompanhava o atacante do Cerro Porteño, também para reclamar. Os outros erros, o outro erro, na verdade, o Antônio Carlos muito mal posicionado, porque ele devia estar fazendo a cobertura do Martinelli. E o Guga não conseguiu acompanhar o jogador que fez o gol. Não teve velocidade para acompanhar. E aí talvez isso justifique um pouco, né, o improviso do Marquinho como lateral direito em alguns momentos. E aí, nesse momento, o Fluminense se perdeu um pouco, né? Começou a errar bolas que normalmente não erra, e ainda assim o Cano teve uma grande chance, com uma grande defesa do goleiro do Cerro, né? E aí, num chutão, aí já não mais numa bola construída, num chutão, a bola novamente vai para a direita, é cruzada para o outro lado, o cara absolutamente livre, o Guga bem longe do jogador, ele vem avançando, e nesse momento que ele recebe a bola, o Fluminense tem 4 jogadores à frente dos 2 atacantes que estavam mais centralizados. Quando ele chega e faz o cruzamento, esses 2 jogadores já tinham passado, 3 dos 4 jogadores do Fluminense. Só não tinham passado pelo Martinelli, tinham passado pelo Alexander, pelo Antônio Carlos e pelo Marcelo. O Marcelo não tem velocidade para acompanhar os atacantes mais rápidos. E isso me preocupa, ele na lateral esquerda, e isso eu falo desde o ano passado, que o setor, o lado esquerdo da defesa do Fluminense é o que mais me preocupa. E aí o cruzamento vem, o cara que está onde o Marcelo deveria estar se tivesse velocidade está livre, toca de cabeça, mas o que faz o gol está impedido e o gol é anulado. Esse gol deu um alívio, né? Porque se o Cerro vira, seria um inferno para a gente remontar esse jogo. Mas termina o primeiro tempo em 1-1, ainda teve uma chance com o Keno, né? O Fluminense criou bastante, fez um gol e foi bem anulado, porque o Arias estava impedido, e vai para o segundo tempo. E no segundo tempo, o Fluminense é absolutamente soberano, né? Continua empurrando o Cerro para trás, o que também não era muito difícil, que era a posição que o Cerro queria ficar, fazendo 2 linhas de 5, com ônibus parado na área, né? E por dentro não ia acontecer, teria que acontecer no cruzamento. O Guga cruzou uma bola e o Cano cabeceou para fora. E no segundo cruzamento do Guga, o Ganso fez o gol de cabeça. Então o Fluminense fez um bom segundo tempo e o Cerro Porteño também, porque a proposta do Cerro Porteño era botar o ônibus na frente da área para não tomar o gol, decretaria a derrota deles, porque um ponto para eles era praticamente a garantia de classificação
porque na última rodada eles recebem o Colo-Colo em Assunção, e o Colo-Colo teve 2 jogadores expulsos contra o Aliança Lima, enquanto o Aliança Lima pega o Fluminense no Maracanã. A importância dessa vitória ela é tão grande, né, que talvez algumas pessoas não percebam. Nesse fim de semana não tem jogo por conta do adiamento do Campeonato Brasileiro, e o Fluminense enfrenta o Sampaio Corrêa no dia 22, às 19 horas, no Maracanã. E passado esse jogo, no outro fim de semana também não tem Campeonato Brasileiro, o Fluminense volta a jogar no outro meio de semana contra o Aliança Lima no Maracanã, onde ele vai poder poupar todo mundo para que, se houver jogo do Brasileiro no fim de semana seguinte, todo mundo esteja com gás. Né? Então o Fluminense pode colocar o Sub-20, né? Os que estiverem, os Sub-20 que estiverem inscritos na Libertadores, o Fluminense vai poder colocar em campo, porque é um jogo que não vai importar em absolutamente nada para o Fluminense. O Fluminense chega com uma rodada faltando para terminar a fase de grupos, com mais pontos do que no ano passado, quando foi campeão. Nós fizemos 10 pontos no ano passado e nós já temos 11, e se vencermos o Aliança chegaremos a 14. Então o Fluminense, para aqueles que acham que está tudo ruim, que tem preguiça de pensar e permitem que influencers e jornalistas não tão bem intencionados pensem por eles, não está tudo ruim. A colocação no Campeonato Brasileiro é uma merda. É óbvio que é uma merda. Né? O Fluminense deixou pontos pelo caminho que não podia ter deixado, como por exemplo os 2 pontos que deixou contra o Atlético Mineiro. Tá? Então vamos parar de tentar culpar o Diniz por tudo e vamos começar a pensar, a usar a inteligência que todos nós temos. Né? Todos nós temos, mas alguns têm preguiça de usar. As estatísticas do jogo comprovam o quanto o Fluminense jogou bem. Né? O Fluminense teve 64% de posse de bola. O Fluminense trocou passes 637 vezes contra 227 do Cerro Porteño. O Fluminense teve 92% de acerto nos passes contra 71% do Cerro Porteño. O Fluminense finalizou 14 vezes, para aqueles que dizem o Fluminense não finaliza, não cria jogada, tá uma merda. Né? Esse mimimi insuportável de parte da torcida, foram 14 finalizações do Fluminense e 5 do Cerro Porteño. Dessas 14 finalizações, o Fluminense acertou 6 no gol e o Cerro Porteño acertou 3. Então você finaliza 14 vezes, acerta 6, é um índice bom. Não é fantástico, maravilhoso, mas é um índice bom. Né? Um índice de um time que jogou bem, que finalizou bem, né? Teve chances de gol, o Jean fez grandes defesas, o Fluminense teve 7 escanteios e o Cerro Porteño, não teve nenhum escanteio durante o jogo. E defesas, o Fábio fez 2 defesas e o Jean fez 4 defesas. Então, vamos parar com essa coisa. Ai, porque o Martinelli na zaga, ai meu Deus, meu cu se arrombou. Para de babaquice. O Martinelli é muito mais zagueiro do que o Antônio Carlos e o Felipe Andrade juntos. Mas muito melhor, não é pouco melhor. O Antônio Carlos é fraco, é dedicado, é trabalhador, mas é fraco. Né? E o Felipe Andrade é bom zagueiro, mas ainda está cru. Né? Ainda tem muito o que melhorar para que ele possa ser titular da zaga do Fluminense. Tá? Então, quando se improvisa, é por necessidade. O gol que a gente tomou, né, com o Guga não conseguindo acompanhar o cara na velocidade, justifica a entrada do Marquinhos na lateral. Porque é muito mais veloz do que o Guga. Tá? Não que o Guga seja um jogador ruim, olha o cruzamento pro Ganso, assistência maravilhosa. Antes tinha feito uma pro Cano. Tá? Então justifica. O Fluminense já jogou com André e Martinelli na zaga. O Diniz deu essa estatística na coletiva ontem. Foram 183 minutos, né, com os 2 improvisados na zaga. O Fluminense tomou 1 gol e fez 5. Nesses 183 minutos que nós tivemos André e Martinelli na zaga. Então, pegar e falar, porque improvisa, é uma merda, professor Pardal, é coisa de gente ou que não entende porra nenhuma de futebol ou muito mal intencionado. Fluminense venceu, vamos comemorar. Quarta-feira tem outra vitória, outra classificação, né? E preparar os jogadores, recuperar os jogadores contundidos. Eu não sei a situação do André e do Marlon. O Renato Augusto já foi relacionado, já entrou em campo ontem. O Gabriel Pires já foi relacionado ontem. Então os jogadores vão voltando. O Samuel teve fratura, então deve demorar a voltar ainda. O Felipe Melo vai estar de volta. E nós vamos começar a ter o elenco pronto, apto para jogar e numa condição física linear. E isso vai fazer toda a diferença na temporada. E eu repito para aqui o que eu tenho dito a vocês. O Fluminense vai terminar o primeiro turno do Campeonato Brasileiro entre os 5, 6, 7 primeiros e vai brigar pelo título, né, até dezembro. E nós vamos brigar pelo bicampeonato da Libertadores e também pela Copa do Brasil. Acredita quem quiser, acredita quem é tricolor. Grande beijo, grande abraço. Tchau, tchau.